Jesus jamais perdeu o controle. Tudo está nas mãos do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos os irmãos na live. Que o Espírito do Senhor venha agir no mais íntimo e profundo do teu coração. Hoje que haja festas dos céus e haja curas, milagres, maravilhas dentro do teu coração, porque o Deus que nós servimos é um Deus de resposta, é um Deus que ouve a oração do justo, e muito pode a oração do justo. Senhor, amados irmãos, todo mundo já quente com a presença do Espírito Santo? Oh, glória, no meio dos louvores Deus habita e Ele está aqui conosco, aleluia, e Ele veio aqui para receber o teu culto, o teu louvor, a tua adoração, que você possa entregar para o Senhor de todo o teu coração, amém? Porque o Rei está voltando, gente, o tempo está curto, e nós precisamos nos acostumar com o ambiente celestial, amém? O ambiente celestial é comunhão, é louvor, é adoração, aleluias e glórias, somente isso, amém? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: o Rei está voltando, o Rei está voltando, amém? Glória a Deus. Jesus. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeiros são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em
chegamos neste lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez para o Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Podeis tomar assento, igreja. Aleluia, o Senhor vem nos buscar. E que cada um de nós sejamos achados do Senhor. Amém? Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, graça e paz. Querido irmão, Deus abençoe. Nós temos um casal aqui de Arapongas, né? Maringá, louvado seja Deus. É um pouco mais distante. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo venha falar aos vossos corações. O irmão esteve conosco no Águias, no aniversário do Águias de Cristo. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, irmão Toninho, a todos os irmãos, que o Espírito Santo venha nos usar nessa noite para que a vontade do Senhor, seja feita no nosso coração. Todos nós temos vontades, temos desejos, mas quando nós nos rendemos às mãos do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor, então vivemos infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós sonhamos. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, aqueles que também nos assistem através da live, nós temos aí milhares aí de amigos, irmãos, familiares que estão nos prestigiando também na live, recebendo a mensagem, orando, intercedendo por nós, que numa só fé, num só amor, num só Senhor, que nós possamos nessa hora agora já entregar este momento ao Senhor, para que Ele possa nos usar. Nós já entoamos alguns cânticos, louvores subiram aos céus com aroma suave, mas agora resta-nos abrir o nosso coração e recebermos a palavra de Deus, palavra esta que cura, que transforma, que dá vida eterna. Os céus podem passar, a terra pode passar, porém a palavra de Deus ela jamais passará. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós entregamos este momento totalmente nas Tuas mãos, que é o momento no qual nós queremos ouvir a voz do nosso bom pastor. E como ovelhas do Teu aprisco, Pai,
Nós conhecemos a Tua voz, reconhecemos que Tu és o nosso Deus e obedecemos aquilo que o Senhor fala a cada um de nós. Portanto, destapa os nossos ouvidos espirituais para que nenhum ruído deste mundo venha nos atrapalhar e fazer-nos perder aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós antes da fundação dos séculos. Toma a minha vida do alto da minha cabeça à planta dos pés, seja no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, para tudo que eu sou, tudo que há em mim, Pai, seja somente instrumento para a glória e honra do Teu nome. Por isso eu entrego agora esta hora nas Tuas mãos, para que somente a Tua vontade seja feita. E nós anulamos no mundo espiritual todas as sortes de principados e potestades, declarando somente a bênção do Senhor, a presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo ao nosso coração. Cerca, Senhor, esta casa de oração, este lugar que foi separado para Te cultuarmos com a Tua glória, e que haja fogo dos céus, que as comportas celestiais estejam abertas e que nós possamos receber de Ti tudo aquilo que está preparado. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de chamá-los a abrirem a Escritura Sagrada no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Hoje nós temos um tema aqui, é um dos temas mais conhecidos da igreja, porém também um dos mais poderosos e eficazes para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Louvado seja o Senhor. E nós vamos dar início à leitura. Aqueles que estão com a Bíblia virtual no celular possam abri-la. Também a leitura vai estar aqui no telão, no Data Show. E eu ainda sou da antiguidade, eu ainda prefiro essa aqui, eu prefiro folhear a Bíblia. Mas seja de qualquer forma, o que importa é que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela divide alma e espírito, juntas e medulas, totalmente apta para sondar os pensamentos e propósitos do nosso coração. Capítulo 6, Mateus, verso 6, e diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus.
Queridos, muita atenção nesta hora, até porque nós conhecemos esse texto, nós conhecemos esta oração, e é dentro daquilo que conhecemos, é dentro daquilo que já nos foi revelado. Existem às vezes um único fiozinho a ser rompido que nós não enxergamos. Muitas vezes, muitas pessoas dizem assim: puxa vida, mas estava tão claro, estava tão óbvio, mas como eu não percebi. Já li esse texto tantas e tantas vezes, faço esta oração desde criança, mas como me passou desapercebido esta vírgula, este ponto, este porém. Te digo por quê? Porque quando o Senhor criou os céus e a terra e nos deu os dias sobre essa terra, Ele não fez nenhum dia igual ao outro dia. E se você perceber, nenhum dia nós estamos na mesma frequência de todos os dias. Tem dias que acordamos bem, tem dia que acordamos muito melhor, tem dias que acordamos desanimados. Muitas vezes os sentimentos, o processo que estamos vivendo nos machuca ou nos alegra e mexe com as circunstâncias externas. Mas se você tirar o foco do autor e o consumador da vida, então aquilo que é externo vai penetrar dentro do que é interno. E se penetrar dentro do que é interno, então causa aquilo que o diabo quer. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, portanto, tudo que você é o que é por dentro e não por fora. Por fora nós envelhecemos, por fora os nossos cabelos vão ficando grisalhos, as rugas vão aparecendo, as marcas da idade, mas por dentro existe uma mudança diária. É Jesus Cristo, o construtor, que habita em nós como Rei dos Reis, trabalhando na mais bela obra das suas mãos, porque o Senhor criou o homem com as suas próprias mãos, e Ele que há de aperfeiçoá-lo durante todos os dias. O tema do sermão desta noite é a igreja que ora. Quantos têm orado aqui? Levanta suas mãos. Amém. O que é uma oração, pastor? Uma oração não é uma reza. Uma oração não são vãs repetições. Por isso que a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Mas olha como Deus ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que Ele diz que ninguém sabe orar como convém, Ele nos pede que nós devemos orar. E Ele fala que nós devemos orar uns pelos outros. E o único meio de estarmos em comunhão com Deus é através da oração. É por isso que nós não sabemos orar como convém. A oração ela deve ser diária, para que a tua comunhão com o Senhor cresça diariamente. Por quê? Porque a Bíblia é o edifício de Jesus em construção. E a igreja que ora, ela recebe milagres. A igreja que ora, ela se fortalece no Senhor. A igreja que ora, o diabo desaparece, porque a Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, a oração mais poderosa da Bíblia, a mais poderosa da Bíblia, desde que feita com atitudes, é a oração do Pai Nosso. É a oração mais completa que existe. Por isso
que Jesus, ele nos diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas nós estamos vivendo o início das dores, conforme diz a palavra de Deus, para que depois inicie-se o período da tribulação, que se dará em 2 períodos, e depois a volta de Jesus para arrebatar a igreja do Senhor. Então é muito importante nós orarmos. Hoje eu vou fazer um convite à igreja no final do culto, para nós entrarmos num relógio de oração, para que muitas maravilhas de Deus, muitos milagres de Deus aconteçam no nosso meio, como já está acontecendo, para que haja libertação, para que haja curas, que haja transformações, porque diante da palavra de Deus é tudo isso que nós temos, irmãos. A igreja, a Bíblia diz que quando a igreja orava incessantemente, Pedro que estava preso, Pedro foi livre, foi liberto do cárcere. E por que a igreja orava por Pedro? Porque Pedro estava preso. Então, se você conhece alguma pessoa que está presa em alguma determinada área da sua vida, e você sabe que os teus braços não alcançam, você, humanamente falando, não pode fazer nada por eles, nem o seu dinheiro resolve, nem a sua sabedoria resolve, nem o seu abraço resolve, a sua oração resolve, porque há poder na oração. Muito pode a oração de um justo, e o Deus que nós servimos é um Deus de respostas, e a resposta Ele dá para a igreja que ora, porque a igreja que não ora, ela não tem comunhão com Deus. A igreja que não ora, ela está sem comunhão com Deus. Por isso que, literalmente falando, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, livro da Revelação, em Apocalipse, no capítulo de número 3, o Senhor diz: eis que bato a porta, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, e ele comigo. Este texto se refere ao próprio Jesus querendo entrar dentro da igreja, porque num determinado tempo colocaram Jesus fora da igreja. Porque o que é a igreja? É este templo? Não, aqui se chama realmente um templo, um barracão, um lugar que foi separado, santificado para as coisas santas, para o Santíssimo dos Santíssimos, para orarmos a um Deus que é santo e totalmente santo. Porém, a igreja somos nós. Então Jesus não precisa mais bater para entrar em nós, porque nós já ouvimos a voz de Cristo, Ele já entrou em nós, basta nós ceiarmos com Ele. Agora você entende que a tua oração é a tua ceia. A tua oração é a forma de você ceiar com o Senhor, porque quando nós nos assentamos à mesa com os nossos familiares, estamos ceando, seja lá almoçando e jantando, nós estamos conversando, nós estamos dialogando. Um pai de família almoçando com o seu filho diz ao filho jovem que acabou de chegar da escola no período matutino, e diz assim: e daí, meu filho, como foi a escola? Como foi? Ele diz: pai, hoje foi tudo bem, hoje eu tive um probleminha lá, hoje eu tive prova. Então você vai estar sabendo o que está acontecendo com seu filho. No momento da janta, você tem a oportunidade de perguntar para um familiar como foi o dia dele, e ele pode dizer para você: olha, o meu dia foi muito, muito bom. Ou como ele pode dizer também para você que o dia dele não foi bom e que precisa das suas orações. Então esse diálogo ele é muito importante, porque não adianta estar numa multidão
e se sentir sozinho. Não adianta estar em família e viver sozinho. Não adianta pregar por toda a terra, né, e perder a sua própria salvação. O que adianta? Adianta vivermos literalmente a palavra do Senhor, porque a igreja que ora, ela recebe milagres. Quando a igreja orava, Pedro, as portas do cárcere foram abertas e Pedro foi solto. Mas a nossa responsabilidade, irmãos, de oração é uma responsabilidade constante. É como respirar. Se nós pararmos de respirarmos, acabou-se a vida. A vida é o ar que nós respiramos, é o pneuma, o espírito, o fôlego que Deus nos deu. E se nós pararmos de respirarmos, nós morremos. Aquele que aceitou a Cristo, aquele que conhece a Cristo, se ele parar de orar, ele quebra a sua comunhão com Deus. É a mesma coisa de um casal. Ontem eu celebrei um casamento, né? E a Bíblia diz: aquele que o que Deus uniu, o homem não separe. Então é como se um casal que se torna os dois uma só carne, mas não tem diálogo, não tem conversa. O que adianta? Que finalidade, que vida que este casal vai estar vivendo? Vai estar numa rotina, uma chatice, uma vida sem sabor, uma vida sem alegria. E é exatamente isso que muitas pessoas vivem, porque ainda não descobriram que o sabor da vida está por dentro e não por fora. Orar a Deus é mais saboroso do que você comer a melhor comida externa que um dia você já experimentou na sua vida. Porque a Bíblia diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando o Senhor responde a sua oração, queridos, é você ceiar um manjar maravilhoso. E este manjar, ele te cura, ele te tira os traumas da infância, ele te tira a autocomiseração, ele te tira do estado de coitadinho e te coloca no estado do filho do leão. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá, e o diabo ele fica ao nosso derredor tentando, rugindo como um leão, mas ele não é um leão, né? Para tentar nos devorar. E quando a igreja ora incessantemente, meus irmãos, incessantemente, eu digo isso para vocês porque não é o tempo, o incessantemente é a qualidade da tua oração. Um dia, certamente perguntaram, não sei se foi para Billy Graham, na época, no auge da sua caminhada cristã, quando acontecia muitos sinais, muitas maravilhas, os cadeirantes se levantavam das cadeiras de rodas. Foi uma época muito forte espiritualmente falando. Então alguns repórteres perguntaram para ele quanto tempo ele orava durante o dia, e a resposta dele foi que ele não orava mais que 10 minutos, mas também não deixava de orar mais que 10 minutos. Ou seja, ele orava constantemente. Por quê? Porque nós somos, Jesus em nós e nós neles. Jesus a videira e nós somos os ramos, e os ramos permanecem na videira. Então, por isso que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. E quando nós estamos em Jesus, nós somos um com o Pai. Então você entende que o Pai está dentro de nós, Jesus está dentro de nós, e o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E você está em comunhão em todo momento. Você é incomodado quando você faz uma coisa errada, ele já te incomoda, ele te dá a direção do que você deve fazer. Mas muitas vezes nós somos teimosos, nós somos como Jonas, né? Ele fala: vai para Nínive, e aí a pessoa vai para Tarsis. Mas o que importa é o resultado final, não importa o estado que você está vivendo agora, porque aquilo que você vive no momento não resulta no teu resultado final. Isso não se resume à sua história,
porque todos passam por lutas e por muitas lutas, mas o teu final se resulta através da tua comunhão com o Senhor, através da tua oração. Pedro, ele já estava liberto, irmãos, e a igreja ali orando, o que significa isso? Já tem muita coisa liberta na tua vida, já tem muita bênção preparada para a tua vida, e você está orando, e ainda nem sabe que já está preparado. E por que Deus permite isso, pastor? Justamente para que você não pare a sua comunhão com Deus, que nada interrompa a sua comunhão com Deus. Aí chega Pedro lá e bate a porta agora do salão, bate a porta da casa onde a igreja estava se reunida, e ali Pedro se depara com os irmãos verdadeiros, com a igreja verdadeira, de joelhos dobrados, orando para Pedro. Talvez Pedro ali na porta ouvia a igreja orando: Senhor, tira Pedro daquela prisão, Senhor, tira Pedro daquela tristeza, Senhor, liberta Pedro daquela situação. E já pensou, Pedro já liberto, e ter o prazer de ouvir e ver irmãos verdadeiros orando pela vida dele. E ele chega e abraça os seus irmãos. Isto é o melhor de Deus, é você viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, irmãos verdadeiros em Cristo, que compadecem um com os outros, não somente com os seus próprios problemas, mas também com os dos seus irmãos. E por isso, queridos, que a igreja que ora recebe milagres. Se você não ora constantemente, comece hoje um relógio de oração para orar constantemente ao Senhor, para que você receba milagres extraordinários do Senhor. Por onde nós temos andado, nós temos tido muitos testemunhos de grandes milagres, que o amor de Deus chega a ponto de nos constranger. Você perceba que estava ali Paulo e Silas na prisão, e era meia-noite, e à meia-noite o que Paulo e Silas faziam na prisão? Eles oravam, e foi à meia-noite que Deus abriu as portas da prisão. Então não é o horário que você ora. Por isso nós vamos fazer um relógio de oração, para que nós tenhamos a nossa vida de oração, que a igreja viva em constante oração, para que você próprio saia do cárcere. Muitas vezes vocês sabiam que nós mesmos nos prendemos? Muitas vezes somos nós que nos prendemos, enquanto Deus já nos libertou, e você está ainda assim: coitado de mim, ninguém me quer, ninguém me ama. Mas Deus já levantou uma multidão de pessoas, para que você não caia nem para o seu lado direito, nem para o seu lado esquerdo, e permaneça em pé. Ou você acha que nós estamos em pé até aqui porque Deus não levantou a igreja em oração pela minha vida e pela sua vida? 1000 caíram já ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não foi atingido. Por quê? Porque existe uma rocha eterna, a rocha da salvação, a qual nós estamos fundamentados nessa rocha, né? E quando a Bíblia diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que se vê secretamente te recompensará. Queridos, o Senhor está falando de recompensa. Recompensa. E sem hipocrisia nenhuma. Por que nós servimos a Deus? Porque nós queremos o céu. O céu é a recompensa de quem serve a Deus. Porque se você soubesse e acreditasse que não existiria um céu,
você não ia pagar o preço de oração, você não ia pagar o seu preço de santidade, o seu preço de renunciar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas nós fazemos isso porque nós temos uma recompensa, nós temos uma vida eterna para com o Senhor. Por isso, olha que tremendo o poder da oração. Aquilo que Deus age através da igreja que ora, Ele recompensa a igreja. O papel da igreja é orar, porque quando nós oramos, o diabo não consegue ficar perto da igreja, irmãos. Você já percebeu que tem algumas pessoas que são religiosas? O que são pessoas religiosas? É que são de determinadas religiões que na cabeça deles somente a religião dele que é a correta, as demais é tudo incorreto, né? E quando você chega perto deles, você causa incômodo. Eles não querem que nós estejamos perto deles, eles não desejam a sua presença, porque eles acham que o correto é o Deus que eles servem, é a religião que eles servem. Mas ao contrário do que eles acham, do que eles pensam, a verdade é o que a Bíblia fala. E a Bíblia não fala sobre religião, a Bíblia fala sobre amor, que Deus é amor. E a Bíblia fala sobre Jesus, que veio não para condenar, Jesus ele veio para salvar. E Jesus ele orava. Quando Jesus se retirava da comunhão com os irmãos, era para cumprir exatamente o que a palavra fala aqui. Quando tu orares, porque tem orações, irmãos, que é lá do mais íntimo do teu eu, é uma oração que você precisa de um socorro imediato. É a oração do Salmo 70, que é a oração que o salmista Davi diz assim: Senhor, apressa-te-me em socorrer, eu estou aflito e necessitado, vem já, Senhor, me socorre, porque senão eu vou padecer. Foi a oração que o próprio Pedro, já andando sobre as águas em milagres, e ele virou o foco, ele mudou o foco, e foi afundando, e ele foi: socorro Jesus, socorro Jesus. Mas Jesus estava ali. A igreja que ora não afunda. A igreja que ora, queridos, ainda que você desvie os seus olhos por alguns minutos, você tem as mãos de Deus estendidas para te salvar, para te curar, para te livrar das bocas dos leões, para te livrar das fornalhas acesas, 7 vezes mais que o mundo prepara muitas vezes para a igreja, né? Então Jesus, quando ele se retirava com aquelas das pessoas, dos irmãos, porque o melhor de Jesus, o melhor de Deus ainda continua sendo o homem, é para que ele tivesse ali um tempo de comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus era tão forte em Jesus, porque Jesus não estava diferente de nós aqui na terra. Jesus ele estava encarnado, o Verbo foi encarnado. Jesus estava assim como nós. Acredite se quiser, Jesus precisava tomar um remédio para dor de cabeça. Jesus, se ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia tristeza, ele também se irritava, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos. Ele diz assim: quando te der um tapa na face, oferece a outra face. Mas ele não está dizendo que se ele recebesse um tapa, ele não ia se irar. Ele está dizendo que irai-vos, mas não pecai-vos. Porque se você recebe um tapa, você vai ficar irado. E ali, para você não revidar, a tua salvação é Jesus. A tua paz é Jesus, o teu autocontrole, o teu equilíbrio é Jesus, e você encontra isso na oração. Por isso que ele ia no jardim do Getsêmani,
naquele momento crucial, naquele momento que ele rasgou o coração diante dos teus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. E por que ele disse isso? Porque alguns minutos antes ele estava orando a Deus e dizia: Senhor, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não deixa eu passar por essa situação, porque é muito dolorosa, é a via dolorosa mesmo. Mas ele era o único que poderia passar. Ninguém mais nessa terra que já tinha passado nessa terra e que já passou nessa terra não era suficientemente capaz de passar por esta via dolorosa. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória eterna foram. Só Jesus conseguiu passar. Só Jesus vai conseguir fazer você passar. E saiba, ele já recebeu a sua oração. Lembra da oração de Daniel, o jejum de Daniel de 21 dias, quando ele recebeu a bênção, o anjo do Senhor chegou para ele e disse: olha, tua bênção já tinha sido recebida na hora, porque Deus é um Deus do já. Você orou e Deus respondeu, mas houve uma batalha espiritual. Existem 3 céus. Este primeiro que os nossos olhos veem. O segundo céu é o céu que dá-se às batalhas espirituais entre os anjos e os demônios, entre os arcanjos de guerra, não os anjos que adoram ao Senhor, porque existe também serafins, querubins, existe uma hierarquia de Deus entre os anjos, que ficam adorando a Deus a todo tempo, num ciclo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja verdadeira é uma igreja que diz e ora a todo momento: santo, santo, santo é o Senhor. Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, para contudo ganhar alguns por amor a Cristo. Então isto é oração, é você estar falando a palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra, andando na palavra todos os dias. Então você viverá os milagres da palavra. Deus tem milagres todos os dias. Hoje já é um milagre você estar vivo. Anteontem, nós conhecemos um rapaz que até frequentou a nossa comunidade há mais de 20 anos atrás. Ele tirou a própria vida dele, um rapaz de 30 e poucos anos, irmãos, casado, tinha a vida toda pela frente. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida, né? A falta da comunhão com o Senhor, porque vem a opressão. O diabo, ele oprime as pessoas. O que é oprimir, pastor? É como vem um peso. Imagina isso aqui fosse uma pessoa. Então eu estou aqui, eu peso mais de 100 e poucos quilos, então eu começo a encostar nessa pessoa. Só que essa pessoa, ela pesa 60 quilos, e eu começo encostando nela, e eu vou encostando, todo dia eu vou encostando, todo dia eu vou encostando, e esta pessoa, ela vai sentindo aquela opressão, até ela tombar. E quando ela tomba, então entra nela a depressão, porque a depressão é uma tristeza sem causa. Ela está tombada, mas ela não sabe por que ela foi tombada, porque ela é casada, ela tem filhos, ela tem saúde, mas eu estou tombado por dentro, porque a depressão pegou ela. Mas é aquilo que eu tenho falado sempre às pessoas: nós temos que discernir o que é depressão do que é esgotamento. Jesus não tinha depressão, Jesus estava esgotado, Jesus estava ali próximo
a ser crucificado. Não era a depressão que Jesus tinha, muito pelo contrário, porque mais oprimido, mais opressão do que o diabo fez com Jesus, ele não fez com ninguém nessa terra. Porque até nos últimos minutos de cruz do Calvário, o diabo mandou que um soldado lançasse uma flecha, né? Na lateral de Jesus, aonde furou Jesus, e saiu água. E escarneciam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz e salva-te a ti mesmo. Você quer mais opressão do que isso? Com dores, sangrando, seus lábios sangrando, aí vinham os escarnecedores e colocavam esponjas embebecidas no vinagre e colocavam a boca de Jesus no lugar da água para queimar, para ferver a boca dele, para trazer mais dor, para trazer mais choro. Ou você acha que Jesus não chorava naquela cruz? Mas o mais importante, queridos, é que Jesus chorava não pela dor do corpo dele, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar o terceiro dia, ele deixou muito claro. E ao ressuscitar o terceiro dia, ele não seria mais aquele mesmo Jesus naquele corpo frágil, ele seria um Jesus num corpo glorificado, num corpo poderoso, num corpo que não precisava mais tomar remedinho para dor de cabeça, num corpo que não pegava mais gripe, nem covid e nem nada. E isso foi o que aconteceu com Jesus, né, irmãos? Por quê? Porque Jesus orava. E qual que foi a última oração que Jesus fez na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, você é maluco de doido, você é doido se você não orar todo dia na tua vida. Eu posso usar essa expressão simplória para você entender o poder da oração. O cara mais doido que você pode conhecer na vida é a pessoa que conhece a palavra e não ora. Conhece um Deus e não tem comunhão com Ele. Tem o melhor e não come do melhor. Tem o melhor, tem um Deus de milagre e não vive o milagre. Tem um Deus da cura e não é curado. Tem um Deus da paz e não tem paz dentro do coração. E tudo isso por quê? Porque lhe falta a oração. Ah, pastor, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que mais você ouve nos últimos dias é isso: eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho paciência, eu não tenho sangue de barata, eu não tenho tempo para ouvir as murmúrias dessa pessoa, eu não tenho tempo para ajudar, pastor, porque eu não consigo nem me ajudar a mim mesmo, justamente porque lhe falta comunhão, lhe falta tudo o que você precisa. Você acha que tem tudo e falta tudo o que precisa. É como a pessoa que é aquela frase que diz: o homem é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Ele tem frota de aviões, ele tem mansões, tem prédios, né? Cidades inteiras dele, mas é só o que ele tem. Então lhe falta tudo, porque o dia que a senha dele chegar, a hora que o momento dele chegar, vai ficar tudo. Inclusive o corpo dele, inclusive a alma dele morrerá, mas o espírito voltará para Deus que o Deus, porque Deus fortalece o nosso espírito. A oração é a comunhão que Deus nos dá, e o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 2, estavam indo lá no templo para orar, tinha um coxo, um paralítico ali pedindo dinheiro, suplicando a misericórdia por migalhas. Aí Pedro parou e disse assim: olha para nós. E aquele homem olhou: olha para nós, olha para a igreja.
olha para a igreja verdadeira. Aí ele olhou. Aí a igreja verdadeira disse: nós não temos ouro nem prata. Porque a igreja verdadeira aqui na terra não tem ouro e nem prata, gente. Nos céus, ouro vai ser chão, vai ser piso para a igreja. Mas aqui na terra, a igreja tem a autoridade de Deus, poder de Deus para fazer milagres, poder de Deus para maravilhas, poder de Deus para libertar as pessoas das drogas, do alcoolismo, fazer com que os cegos voltem a enxergar, para que os coxos voltem a andar. E isso é o poder da igreja, e se está voltando este poder da igreja, porque muitos estão acordando. A Bíblia diz: acorda tu que dormes, porque Deus, Ele é o mesmo, Deus nunca mudou. Por que parou os milagres? Porque a igreja parou. A igreja por um tempo se adormeceu, mas para a honra e glória do Senhor, ainda que seja uma minoria, se levantou. E Deus nunca precisou de uma multidão para fazer milagres. Se tiver um dentro da multidão, Deus já é capaz de fazer milagres. Então aquele cego, aquele coxo, olhou firmemente para Pedro, e Pedro disse assim: nós não temos nem ouro nem prata, mas tudo que temos te damos. Levanta e anda. Levanta e anda. Anderson, levanta e anda. Viva uma vida surpreendente, Anderson. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, levante e ande. Viva o extraordinário nessa vida. Deixa Deus te surpreender. E diga para Deus: Deus, eu quero esse espírito, para que eu venha surpreender outras pessoas. Que eu quero me surpreender. Eu quero viver coisas que eu jamais vivi. Eu quero voar. Porque aqueles que esperam no Senhor, aleluia, Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, não se cansam e não se fatigam. Queridos, isso é uma realidade, e é por isso que você não pode focar o que é realidade naquilo que é sentimento. Se fosse por sentimentos, muitas vezes eu não tinha força para chegar aqui nesse altar, gente, para pegar esse microfone para pregar a palavra para vocês. Se fosse pela minha sabedoria humana, eu não teria sabedoria suficiente para manter esse ministério aberto há 22 anos. Mas não é a sabedoria humana, não é a cultura, não é o dom da oratória. Um político, queridos, ele tem o dom da oratória. Tem igrejas que precisam chamar outros pregadores que são falsos profetas, porque falam bem, tem uma boa oratória, para que a igreja encha. Mas Deus não está preocupado com a sua oratória, Deus está preocupado com a sua oração. Deus está preocupado com a igreja que ora. Deus está preocupado com a igreja que se doa, a igreja que faz. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho Deus. Então levanta e anda, meu irmão. Receba a cura, sai desse presídio, sai dessas drogas, sai desses vícios em nome de Jesus. Então você tem autoridade, porque a palavra do Senhor Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos em cabeça de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causaria dano. Então não tema o diabo. Ai, pastor, mas o diabo não, ele é uma encrenca. É, realmente, ele é uma pedra de tropeço, ele é persistente, porém ele já está vencido, ele não será vencido. Ele já foi vencido, colocado debaixo dos nossos pés, e nós temos a garantia do Senhor de que até o nosso último inimigo a ser vencido já foi vencido por Cristo, que é a nossa morte, que foi tragada pelo amor que Cristo morreu na cruz por nós. E aquele homem coxo, então, o que ele faz? Ele salta de alegria. E quando a pessoa entende e recebe aquilo que a gente precisa receber na oração,
ela vai para o lugar certo, ela faz o que é correto e ela faz a vontade de Deus. Aquele homem, ele poderia, a primeira coisa que ele fazer é ficar totalmente alegre, correr para a casa dele e falar: pai, mãe, né? Não sei se tinha esposa, se tinha algum familiar, e mostrar e pular: olha o que fizeram comigo, olha o que Deus fez. Mas a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro do templo. E ele entrou dentro do templo com os apóstolos para orar a Deus, porque foi por esse motivo que eles entraram dentro do templo para orar. Então, queridos, quando você recebe a tua bênção, a primeira coisa é você orar, reconhecendo, prostrando, agradecendo a Deus por aquela bênção recebida. Depois testemunhar ao mundo aquilo que Deus te fez, e ser grato por Deus por todos os seus dias, porque problemas, aflições, não é somente algumas que nós temos. Enquanto nós vivemos, elas serão inevitáveis na nossa vida. Nós vamos lidar com grandes paredões, com grandes muralhas, que só Deus para derrubar essas muralhas. Mas Ele é um Deus que derruba muralhas, Ele é um Deus que abre cadeias, que quebra grilhões, que arrebenta correntes, que desata as ataduras. Assim como Ele ressuscita os mortos, ressuscitou Lázaro lá já de 4 dias, né? E Ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Queridos, nós entramos numa comunhão com o Senhor que já não é mais o muito falar, não é a insistência, porque uma vez colocado nas mãos do Senhor com fé, você sabe que Ele já fez. Agora você precisa continuar a oração para aguardar o tempo da bênção chegar. Pescou isso aí? Isso aqui é muito importante. Não deixa o diabo roubar isso aí da tua cabeça. Você orou: pastor, nada aconteceu. Aconteceu sim. Deus já respondeu a sua oração, só que está sendo travada uma luta. O diabo não quer que você receba aquilo lá, então ele vai usando pessoas, vai armando laços para que aquela bênção não chegue até você. E é o segundo céu que eu falei. O terceiro céu, onde fica Deus assentado sobre o seu sublime trono, e não há nada além, acima de Deus. Não há poder maior do que de Deus. Então Deus ordena, então tudo acontece. Então vem a guerra espiritual no segundo céu para chegar nas tuas mãos. Então a tua dificuldade e a minha dificuldade é permanecer em oração até que chegue a bênção. A Bíblia nos diz que há um rio de águas cristalinas que correm do trono de Deus, e por onde esse rio passar, tudo será curado, transformado, as árvores brotarão, né? Tudo frutificará. Mas existe um tempo para esse rio passando, né? Ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando, ele vai para muitos lugares. E quem é esse rio? Quem está nesse rio? Quem que dirige esse rio? É Deus. Por isso que você precisa estar em Deus, porque você sempre vai estar mergulhado nesse rio. Você vai estar sempre bebendo dessa água. Você vai estar sempre tendo o melhor do Senhor nessa terra. Aí ele ensina: não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Então, queridos, eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Um dia eu estava lendo o livro de Ana, e Ana desesperada, porque ela estava sendo perseguida por Penina. Ela era estéril, não tinha filhos, e Penina tinha uma multidão de filhos, e ela zombava de Ana de noite, era uma perseguição. Sabe aquela perseguição que talvez você está sendo perseguido de noite? Aquele espinho que você ora, não adianta, você faz jejum, não adianta, você fala: meu Deus, o que é isso? Que mal que é esse? O que eu fiz para merecer isso? Esse era o espinho de Ana. E Ana orando, mas teve um dia que a comunhão, porque a oração é isso, gente. A oração ela vai
crescendo. Teve um dia que ela já não orava mais, nem com os lábios, ela balbuciava. O próprio profeta Eli achou que ela estava embriagada, falou: gente, Ana está embriagada, tomou umas cachaças aqui, ó, tá doidona, tá do avesso aqui. E ela disse: meu, vocês estão tudo maluco, eu estou embriagada do Espírito Santo. E a pessoa embriagada do Espírito Santo, ela não tem medo de olhar para você e falar: levanta e anda. Surdo, volta a escutar. Você que está preso nas drogas, seja liberto agora em nome de Jesus. Você que está preso no alcoolismo, seja liberto agora em nome de Jesus. Não precisa de casa de recuperação, não, precisa de Jesus. Precisa de libertador, precisa de libertação, precisa de cura, precisa de milagre. A igreja que ora é a igreja que recebe milagre, é a igreja que faz milagres. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos deu autoridade de ligarmos na terra e ser ligado nos céus, desligarmos na terra e ser desligado nos céus. Entendeu? A igreja que ora, ela expulsa demônios. Você sabe que os vícios são espíritos que vêm. Zé Pilintra é um espírito da bebida, ele vem para trazer. Então você vai expulsar. Zé Pilintra veio por um caminho, volta por 7 caminhos agora em nome de Jesus. Aquele espírito de divórcio, de contenda que vem para separar, para desunir o que Deus uniu, né? Que Deus já determinou. E o diabo, ele é tão mentiroso que ele quer desunir mesmo e faz as pessoas acreditarem nessa verdade. Ei, você que escolheu a esposa para casar, você não casou obrigado não. E depois você desescolhe. Foi o diabo que te enganou. Você está entendendo? Você vai deixar o diabo te enganar até quanto tempo? Você é perfeito? Tua esposa também não é. Simples assim. A igreja é perfeita? Não existe. O dono da igreja é perfeito, e é por isso que ele aperfeiçoa a igreja. Enquanto você vir num tempo de oração e olhar para os homens, você vai se perder, porque está todo mundo aqui em tratamento, cada um num nível. Tem uns que estão à beira da morte, mas Jesus, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória. Tem uns que estão lá no meio do caminho e falam: e agora, Senhor, será que o que eu faço? Segue, miserável, que eu vou te levar para o outro lado da margem. Vamos embora, entra no barco de novo, vamos que vamos, glória a Deus. Gente, é isso aí. É isso aí, essa é a pegada, é não parar de orar. Ah, pastor, eu estou cansado, trabalhei de pedreiro hoje o dia inteiro. Você gosta de deitar, né? Gosta de uma caminha macia. Ora deitado, gente. Deus só está falando aqui para você não orar como hipócrita nas praças, mas você pode orar deitado. Você não precisa só dobrar de joelho. Pastor, eu tenho um problema no joelho, eu não posso dobrar o joelho. Deus não está com um problema de joelho. Deus está com o único problema que Deus tem, é que Ele quer que você ore, que você esteja com Ele, porque você não vai precisar de joelho no céu não, irmãos. Você não vai precisar de nada nos céus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos das mãos pecadoras dos homens. Precisa das mãos dos homens no médico para você nascer. Precisa de um homem lá, um pecador, um médico pecador, te fazer o parto da tua mulher usando as mãos dele. Para você, quando você vai morrer, precisa lá de um coveiro pegar uma pá para cavar um buraco para jogar o teu corpo lá. Do início ao fim você precisa das mãos dos homens. Só que você esquece das mãos de Deus. E as mãos de Deus estão estendidas e não encolhidas para nos abençoar. As mãos de Deus aparecem nas orações. A mão de Deus aparece nas madrugadas, aparece nos horários mais especiais que você nem imagina, e Ele aparece. Lembra daquela mulher hemorrágica, 12 anos? Ela já tinha tentado tudo na vida. Ela só não tinha tentado uma única coisa: ir até Jesus. Então vamos rasgar o verbo.
Como é que a gente vai até Jesus? Através da oração, gente. Porque só ora quem tem fé. Quem não tem fé não ora. Orar para quê se você não tem fé? Você é ateu? Você não tem fé. Quem não tem fé é ateu. Ele não crê em Deus, então ele não vai orar jamais. Então, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você vai até Jesus, porque Ele já veio até nós. Ele já morreu na cruz do Calvário. Então a decisão agora é tua, da oração e fazer oração. Então não tem desculpa. Pastor, eu não tenho tempo. Faz sua oração debaixo do chuveiro, debaixo das águas. Que bênção, hein? Faz tua oração. Você que é motorista, viajante, gosta de direção, faz a tua oração na boleia do caminhão. Como diz aquela música do Roberto Carlos, na estrada de Santos, né? Pega lá a estrada de Santos e vai lá, pega a tua moto lá nas curvas lá da Serra do Rio do Rastro e vai orando a Deus. Pronto. Essa estrada de Maringá é uma benção, né, irmão? Louvado seja Deus. Eu vou para Maringá de noite. Às vezes a gente pega o Águia de Cristo e vai de noite lá para tomar um suco lá e volta. Da estrada tão legal que é gostoso, né? Vai orando, vai gostando, vai louvando a Deus. Gente, cada oração que é feita dentro de um capacete de moto, vocês não têm noção. As pessoas passam uma moto na rua assim e vê duas pessoas com capacete. Parece ser uma moto normal, parece ser duas pessoas normais, mas tem dois loucão lá dentro. Porque é cada loucura que a gente pede para Deus, e cada loucura que Deus fala para a gente fazer, que você fala assim: meu Deus, o Senhor tem certeza mesmo que é para falar isso, Senhor? Vai, eis que te mando eu. Sê tu forte e corajoso. Mas Senhor, eu sou pequenininho, eu não sei falar direito. Mas vai lá na frente de Faraó e fala para ele, olhando nos olhos dele, que ai dele se ele não libertar o meu povo, que eu vou mandar 10 pragas. Louco, Senhor, mas 10, 2 não está bom? Senhor, com uma só, se eu falar 10 para ele, ele vai ficar muito nervoso. Fala para ele 10. Senhor, eu não tenho coragem. Não. Eu vejo Deus coçando a cabeça e falando assim: eis que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a causa de nós não sermos consumidos. Aí ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, chega de desculpa, vai lá chamar Arão. Arão vai falar no teu lugar. Só que você vai lá e vai ficar de frente, hein? Arão vai falar então das pragas. Só que você vai lá e vai olhar no olho dele. Entendeu? Você não está olhando para a sarça? Está pegando fogo? Tá. E a sarça? Está sendo consumida? Não. Então é assim que vai ser sua vida. Você vai pegar fogo. Você vai fazer as outras pessoas pegarem fogo, e você não vai ser consumido, tua família não vai ser consumida, nada em você vai ser consumida, porque maior é o que está em ti daquele que está no mundo. Receba as maravilhas de Deus, receba as bênçãos de Deus, receba a cura de Deus nessa noite, receba o poder, a autoridade de Deus sobre a tua vida, a unção que está sobre a minha vida nesta noite, eu reparto com você, eu entrego na tua vida unção de cura, unção de libertação, unção de pregação, unção de discernimento de espíritos. Aonde você passar, você vai discernir aonde você tem que entrar e aonde você tem que sair. Vocês sabiam, gente? Porque tem lugar que eu não posso entrar. Não, pastor, não. Porque tem portas que Jesus fecha e ninguém pode abri-las. E esses lugares que Jesus fechou a porta, eu não posso entrar porque Jesus fechou e Ele não está lá. Mas as portas que Jesus abriu, ninguém mais pode fechá-las, e eu preciso descobrir essas portas. E Jesus tem muitas portas para nós nesse mundo, queridos, enquanto nós ficamos andando em círculos. Dá o primeiro passo. Pastor, eu entrei numa porta errada. Não entrou numa porta errada,
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não é uma preparação, é uma prova para você ser aprovado. É só para Deus fazer com que você reconheça o que você é estando nele. Abraão, quando amarrou seu filho Isaque em holocausto, com a lenha, com o cutelo na mão para sacrificar o seu filho, Deus bradou dos céus e falou: Abraão, eu sei que tu me amas, não sacrifique o seu filho. Olha para trás. Ele olhou e tinha um cordeiro amarrado pelos chifres, pelo matagal ali. Ele falou: pega o cordeiro, já está tudo preparado. Teu filho eu preparei para você. Agora para mim é você que já está preparado o cordeiro também. Está tudo preparado, queridos. O Senhor já preparou tudo para a igreja que ora. A igreja que ora recebe milagres. A igreja que ora se fortalece. Por que se fortalece, irmãos? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você já percebeu quantos homens que bateram um dia no peito com soberba caíram em ruína? Quantos empresários foram em decadência e levaram à falência? Porque a soberba, a soberba, ela procede à desonra, ela procede à humilhação, ela vai à frente da desonra. Quanto à humildade, ela procede à honra, ela procede à exaltação. Por isso que o Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, você está dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Então você já está fazendo a primeira declaração: não tem nada maior do que Deus, não tem nada mais alto que os céus, e Deus está nos céus. Então por que eu vou procurar primeiro as coisas terrenas, se eu tenho a oportunidade de procurar as coisas mais altas? Não pensais nas coisas aí de baixo, mas pensais nas coisas do alto. Por quê? Porque se do alto não receberdes, você nada vai ter. Porque tudo que nós recebemos da terra fica na terra, mas o que nós recebemos de Deus fica em nós e volta para Deus. E é o poder de Deus. Quando Jesus venceu a cruz, triunfou, morreu a nossa morte, conquistou a nossa vitória plena, na sua plenitude, Ele fez uma promessa. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, e eu enviarei o Espírito Santo, que vos consolará até os finais dos séculos, até que eu venha voltar para buscar a noiva do Cordeiro. Então nós estamos aqui com a presença do Espírito Santo, agindo em nós, tocando, falando dentro do nosso coração, te dando uma oportunidade de orar, gente, de orar todo dia. Senhor, eu quero libertação. Ah, você quer? Você quer libertação? Ore por libertação. Para de orar por vaidades, por coisas supérfluas. Ore pela necessidade. Se você está no alcoolismo, não ora para Deus te dar um emprego do bom e do melhor, porque na primeira semana você vai tomar umas cachaças e você vai receber uma carta de demissão na cara. Ora para Deus te libertar do alcoolismo. Não ora para Deus te ter um carrão bonito para mostrar para os outros. Ora para você, ora para Deus, para você ter um coração bonito, para mostrar para você mesmo, para você saber que você mesmo a pé, você vale mais do que estando dentro de uma Mercedes-Benz. Porque o que está em você vale mais do que tudo que há no mundo. E você mesmo, para Deus, vale mais do que o mundo todo. Uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a igreja que ora se fortalece. Ah, eu não tenho força. Tem força sim. Tem força sim. Você está aqui. Olha para você. O que você já passou? Por isso a Bíblia diz assim: trazei a memória, trazei a lembrança
aquilo que te traz esperança. Quantas coisas nós já passamos, mas nós estamos aqui porque Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor, Ele nos fortaleceu, Ele está nos fortalecendo. E querido, todo mundo cai no desânimo um dia. Por isso que a Bíblia diz que é bom ser dois, porque se um cair o outro levanta. Por isso que a igreja tem que orar. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo de várias pessoas. Então se um cair, o outro está forte para levantar. Se o marido caiu, a esposa está forte para levantar o marido. Se a esposa caiu, o esposo está forte para levantar o marido. Se o pai caiu, os filhos são fortes para levantar os pais. Se os filhos caíram, os pais estão fortes para levantar os filhos. Por isso que tudo é uma comunhão com o Senhor. Isso é o poder de Deus que nos dá força. Quem foi o homem mais forte que passou nessa terra aqui? Qual que era o nome dele? Começa com S. Sansão. Aí Deus deixou um símbolo. Isso aí é muito importante, essa pegada você entender, hein? Sempre tem um símbolo, esse símbolo é um sinal que Deus deixa para as pessoas entenderem as coisas. E às vezes as pessoas estão todas marcadas de sinais e ainda não entenderam. Esses dias eu estava olhando no meu pé, e eu tenho um furinho no meu pé, no peito do pé. Isso aconteceu já há muitos anos. E eu sei o que aconteceu, mas não vou contar porque tem testemunho que não deve ser contado, não, tá, irmãos? Tem coisa que Deus já levou no mar do passado, já perdoou meus pecados, né? Mas eu tenho um furinho, ficou uma marquinha ali, eu sei toda vez que eu vejo, entendeu? Só que eu não sou bobo nem nada, porque eu estou em oração, estou em comunhão com o Senhor. Eu vou ficar lembrando daquele furinho. Mas por que eu fui fazer aquilo? Porque Deus nem se lembra mais, gente, porque Ele perdoa e esquece o nosso passado, lança no mar de esquecimento, né? Aquilo que a gente já fez. Então é vida nova, é novo dia. Paulo dizia assim: eu estou abatido. Paulo, gente, um dia Paulo chegava e falava assim: eu não vivo mais eu. Não, mas eu estou falando com quem então? Estou falando com o João, com o Pedro? Não, é comigo mesmo, com o Paulo. Eu não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Então, bom dia, Cristo, tudo bem? Aí tem dia que ele falava assim: miserável homem que sou, eu sou um miserável. Aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, aquilo que eu quero pensar eu acabo não pensando. Tem de misericórdia de mim, Senhor. Tem dia que ele chegava e falava assim: eu estou abatido, não aguento mais, não suporto mais. Mas peraí, mas não estou destruído. Aí toda vez que ele falava essas asneiras, o diabo chegava para pegar ele. Mas como ele estava em oração, aí quando o diabo chegava perto dele para pegar ele, ele falava assim: mas tudo posso naquele que me fortalece. Sai, Satanás, retira-te daqui. A oração que ora manda Satanás embora, gente. Jesus também foi tentado pelo diabo no deserto. A terceira tentativa foi frustrante para o diabo, porque ele disse assim, ele foi com tudo para Jesus. Ele falou: agora eu peguei esse cara, porque eu sei que ele é Jesus, agora eu sei que ele está em carne, eu sei que ele sofre, eu sei que ele tem fome, eu sei que ele tem sede, ele tem o mesmo sentimento de todas as pessoas. Aí o diabo pega, leva Jesus acima do pináculo e olha e fala assim: olha, Jesus, tudo isso que os seus olhos veem, o que os seus olhos ainda não veem, tudo isso aqui eu te darei se tu te prostrares a mim. E daí? Retira-te, Satanás, porque só o Senhor meu Deus eu prestarei culto. A igreja que ora, o diabo vai embora. Resiste ao diabo, ele vai embora. Mas a Bíblia diz: até a outra oportunidade. Sabe qual que é a outra oportunidade? É quando nós estamos passando de novo pelos temporais e vendavais. Aí ele não chega perto de você, porque ele sabe que você é um adorador, ele sabe que você ora constantemente, então você incomoda ele. Mas a partir do momento que você começa a voltar ao velho homem, começa com as mesmas práticas, com as mesmas chatices, porque não sei o quê,
porque não sabe o que é lá. Aí o diabo fala: olha lá, cambada, vamos lá, agora vamos com 7 agora. Acende a fornalha que agora a gente pega esse caboclo. Mas quem está em constante oração, ninguém pega, é pegado antes. Daniel, quando foi jogado dentro da cova dos leões, os leões, ao saltarem, ele já comia os homens vivos, só no salto. Não tinha nem um leão saltando, só tinha uns gatinhos, tudo de boquinha fechada, enquanto Daniel entrava lá dentro e andava no meio dessa tempestade. Isto é a vida com Deus, queridos. Isto é literalmente o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As bocas dos leões estão abertas, as fornalhas estão acesas, e cada dia mais acesas. Os temporais, as tempestades, os problemas estão cada dia piores. O amor tem se esfriado a quase todos, mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Continua fazendo os milagres, a igreja que ora. Continua fortalecendo a igreja que ora e mandando embora o diabo e todas as forças malignas, porque a igreja que resiste ao diabo, ele foge da igreja. E se o diabo não estiver na igreja, quem que está na igreja? Só o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, onde o Espírito de Deus habita, tudo acontece. Tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero fazer um convite à Igreja Rei dos Reis. Você que é membro dessa igreja, Rei dos Reis, faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá no grupo um relógio de oração para nós. Nós vamos orar um relógio. Eu estou com um relógio no pulso aqui. São 24 horas o dia. Então nós vamos orar todos os dias, 24 horas. De que maneira será feita? E eu quero fazer um convite não só para Rei dos Reis, para todos que nos assistem a essa live também. E os irmãos também podem passar para outras pessoas também, pessoas de Deus, pessoas verdadeiras também, porque se não for de Deus, Deus não vai ouvir a oração mesmo, porque Deus só ouve a oração do justo. Deus só ouve a oração daquele que Ele mesmo justificou na cruz do Calvário, não é verdade? Senão os céus vão estar de bronze. Então você vai orar meia hora. Essa meia hora, qual vai ser a sua oração? A oração do Pai Nosso. Mas ela vai ser assim, com uma inteireza de coração, com paciência, com qualidade, com amor. Pai nosso que estais nos céus. E se você quiser mudar um pouquinho, você pode, porque ninguém sabe orar como convém mesmo. Você pode falar: papaizinho amado que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não há outro nome igual ao teu, nome sobre todo nome. Seja feita a tua vontade, Pai. Senhor, a minha vontade é que seja feita a tua vontade, que eu não faça mais a vontade das pessoas, que eu não faça mais a vontade do diabo, que eu não faça mais a minha própria vontade, mas que eu faça a tua vontade. Então você ore meia hora a oração do Pai Nosso e complementa, porque a Bíblia diz assim, que se você fizer tudo aquilo que lhe foi pedido, você tem que olhar para você mesmo e falar assim: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que me foi pedido. Então eu não estou pedindo para vocês fazerem só a oração do Pai Nosso. Eu estou pedindo para vocês um relógio de oração, para vocês orarem o Pai Nosso e orarem para que daqui para frente, de hoje em diante, maravilhas aconteçam no nosso meio. Porque o mesmo Deus que cura, que batiza com o Espírito Santo, que santifica, é o mesmo Deus de ontem, do hoje, e será o mesmo Deus para sempre. Que retome os milagres da igreja primitiva, que
que os coxos voltem a andar, que os mudos voltem a falar, que os surdos voltem a ouvir, que os mudos venham a ressuscitar, que os cânceres desapareçam, que os nódulos desapareçam, que pessoas que estão com cirurgias marcadas desmarquem as cirurgias, porque está cancelado o enterro. Pessoas que está marcado o dia lá, tem 3 meses de vida. Quem é o homem para dar quantos dias a pessoa tem de vida? Deus, Ele tem os nossos dias contados, assim como tem todos os fios da nossa cabeça contados. Então o desafio está aí, irmãos. Olha, o desafio está na oração do Pai Nosso, e você orar por maravilhas de Deus, que é curas, libertações, restaurações, reconstruções, só isso. E para mim, pastor, pode ficar tranquilo, haverá recompensa para você, porque quando Jó orava pelos seus amigos, ele recebeu tudo em dobro, e ele ficou tão impactado, tão maravilhado, que ele disse assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Gente, isso é demais, isso é muito forte. Ele entrou num estágio espiritual que ele via Deus em tudo, ele via o Senhor em tudo. Enoque, a Bíblia diz que ele caminhava com Deus. Ele entrou num estágio, num êxtase, que caminhando com Deus ele foi arrebatado vivo. Deus tomou ele vivo. Foi chegando numa comunhão que Deus falou assim: não, cabra, não tem mais jeito de você ficar embaixo não, você tem que subir, você está muito colado em mim, você está muito em mim, você não tem mais jeito, teu tempo aí na terra acabou, sobe. Igual Elias orava, Deus mandava chuva, Elias orava, acabava a chuva. Aí um dia Deus bradou do céu e falou assim: não, chegou, agora é uma carruagem de fogo, eu vou dar uma experiência maravilhosa para esse cara, eu vou mandar ele e vou avisar, porque Deus ele não faz nada escondido, Deus avisa. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou avisar Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tinha um coração tão bom que ele ficou tentando negociar com Deus. Não, mas Senhor, mas se tiver 50, o Senhor não destrói? Se o Senhor tiver 40, o Senhor não destrói? Ele foi aquela negociação. Com o pecado não tem negócio, mas você tem negociação com Deus, sim. Deus, me perdoa de novo, Pai. Eu pequei 1583 vezes no mesmo pecado, te pedi perdão 1583 vezes. Vamos negociar, o Senhor me perdoa de novo? Te perdoo, filho, porque eu sou o único que pode te perdoar, ninguém mais pode te perdoar, e eu te perdoo, meu filho. Mas sabe como que você vai sair dessa? Só tem uma solução: você tem que orar mais comigo, você tem que ter mais intimidade comigo. Aí você vai sair dessa. Você vai pedir perdão para outros tipos de pecado, não para os mesmos. Porque você é muito pequeno, você ainda tem muito para aprender. Mas esses, sai dessa mesmice. Sai dessa mesmice. Já que é para pecar mesmo, não tem jeito de não pecar. Então peque em outras coisas. Pastor, você está falando heresia aí no culto? Não estou falando heresia não. Estou falando a verdade. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Agora, não é verdade também que às vezes o diabo leva a gente a interromper as nossas orações, porque a gente sempre pede perdão dos mesmos pecados? A pessoa não consegue se livrar daquele pecado, pede perdão: Senhor, eu não quero mais isso aqui, não quero fazer mais isso, não quero. Aí o diabo te engana que você é incapaz de ser liberto daquilo, sendo que na tua oração, na tua comunhão, Deus é capaz, porque tudo é possível que crê. Então, relógio de oração, meus irmãos, eu vou colocar no WhatsApp. Você escolhe o teu horário. Nós vamos fazer uma lista de horários, começando das 0 horas da noite às 0 da outra, né? De 0 a 0, é isso. Meia hora de oração. A oração do Pai Nosso não precisa ser 2, não precisa ser 3, não precisa ser 4, não precisa ser 10, porque senão você vai correr o risco do pastor falar assim: 10 Pai Nosso. Você vai estar assim: Pai Nosso, entendeu? Nem Deus vai entender o que você está falando. E olha que Deus entende
Tudo que a gente vai falar antes das palavras saírem dos nossos lábios, é até cômico, né, gente? Mas é uma verdade, né? É uma reza, isso aí que é uma reza, isso aí que é falar, enrolar, tá? Mas é uma oração, é um único Pai Nosso, é um único Deus, porque nós não temos dois Pai Nossos, nós temos um Pai Nosso, e que Ele está nos céus e nós aqui na terra ainda, mas nós vamos estar com Ele. O Espírito Santo está preparando a gente, né? Enquanto isso, você vai orar por maravilhas. Lembra disso? Maravilhas são sinais, são prodígios, são milagres, são libertações, são curas. Cura a igreja Rei dos Reis, cura o meu ministério, me cura aonde eu estiver, Senhor, porque eu sou a igreja, entendeu? Ora pela igreja, e a igreja não tem placa. Você está entendendo? Então você vai estar orando para a Assembleia, você vai estar orando para Deus é Amor, você vai estar orando para a Igreja Católica, você vai estar orando pela igreja, você vai estar orando pelas pessoas verdadeiras. Está entendendo? Pela igreja. A igreja precisa que os irmãos, que o corpo entre em oração, que funcione como um relógio. Um reloginho. A gente usa até aquela expressão do intestino, né? Quando a pessoa fica empanzinada, que é o nome, né? Fica pesado, fica com dores, né? Ela tá como? Quer rir um pouquinho? Ela tá enfesada. Você não sabia não? A pessoa fala, eu tô enfesado. A pessoa enfesada, ela tá cheia de fezes. E as fezes tem que sair, gente. Eu estou irado. A ira tem que sair de você. Porque se a ira ficar em você, você vai lançar a ira. Então a ira tem que ficar. Mas eu estou com uma vontade de. Essa vontade tem que sair de você. E ela vai sair. Porque você é só canal para as águas do Senhor passar sobre a sua vida. E ela passa e vai te limpando, vai te curando, vai te tratando, em nome de Jesus. Queridos, aos que estão na live, aos irmãos que estão aqui hoje fazendo uma visita para nós vamos abrir um grupo de WhatsApp do relógio de oração, para que você não coloque o seu nome lá com o teu telefone na rede social, tá? Para não constranger, para outras pessoas também não terem acesso. Tá aí o telefone, e eu vou colocar, já deixar agora aí. Eu vou pedir para minha nora, ela está dando as respostas aí na live, colocar relógio de oração, adicionar no WhatsApp 43, que é o código, o telefone 99908-1994. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Tem algumas pessoas que estão de mais idade que dizem assim: pastor, eu não consigo acordar tarde, eu acordo 6 horas da manhã. Maravilha! Então você é um escolhido para orar o Pai Nosso às 6 horas, 6:30 da manhã. Pastor, eu acordo religiosamente, minha vida é um reloginho, todo dia 7 horas, porque 8 horas eu tenho que trabalhar. Então Deus já falou com o teu coração, com o teu momento de orar. E a hora que você acorda é 7 horas. Olha que gostoso. Você não precisa nem acordar na madrugada. Você pode acordar na hora que você está acostumado a acordar. Estou dando só umas dicas, tá, irmãos? Mas se você quiser fazer algo mais, você tem 2 coisas para fazer. Enquanto a tua fé ainda está dando uma aquecida, você põe o despertador lá para 2:30 da manhã, 3 horas da manhã. Aí você levanta e ora, meia hora, depois você volta a dormir. Mas a hora que você já tiver mais em comunhão com o Senhor, você vai falar: Espírito Santo, me acorda às 2:30. Eu quero abraçar o Senhor de noite. Eu quero ser abraçado às 2:30. Aí o Espírito Santo de Deus vai te acordar. Se você tem o horário do almoço, sabe aquele horário que você come aquela marmitinha, sabe? Ela dá um peso que você fica assim, ó, não sei o que está acontecendo comigo, vontade de dar um cochilo.
pega aquele momento, deita, mas não dorme, fica meia hora sem dormir, mas meia hora, oração do Pai Nosso e pedindo a autoridade de Deus. Está indo do caminho para casa, do trabalho, dentro do carro, pega ali meia hora, é meia hora de ônibus, faz aí, faz uma cronometragem, faz uma grade para a tua vida, faz você um momento de oração com o Senhor. E vou ainda mais, se você tiver a oportunidade de fazer segundo o que o Senhor falou, entra no teu quarto. Se você tiver prioridade, se você tiver essa chance de você estar só você e Deus, melhor. Por que melhor, pastor? Porque é só a tua única digital que Ele vai estar ouvindo, dentro de quase 8 bilhões. Ele vai estar ouvindo a tua oração especificamente e falar: tá bom, meu filho, deixa com o Pai, deixa comigo, que queres que eu te faça? Até um leproso, na época, porque na época, espiritualmente falando, todo leproso, ele era um pecador, ele tinha lepra porque era consequência do pecado, e lepra não tinha cura. Só que esse homem, ele desafiou a ele mesmo, ele se apresentou diante de Jesus, mas se prostrando. Ele se prostrou diante de Jesus e fez uma pergunta para ele. É a oração, é o relógio de oração. Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar? Imagina o sorrisão de Jesus. Falou: eu quero. Seja curado, meu filho. Seja abençoado, meu filho. O choro pode durar uma noite inteira. Demorou 45 anos, hein, meu filho? O choro pode durar a noite, mas logo amanhã cedo já chegou o teu milagre. Demorou 45 anos para você entrar nesse relógio, hein? Só que agora você não para mais, porque o relógio de Deus não para. A tua vida vai parar aqui para continuar eternamente. Então até que ela pare aqui, continue rodando, seja a pé, seja de carro, seja de moto, seja de cavalo, seja de ônibus, mas rode, continue andando e nunca pare, porque o diabo, todas as vezes que olhar para você e ver você andando, ele saberá que este eu não posso, este é um ungido de Deus, este anda com Deus, e quem anda com Deus, ele anda em vitória. Amém, queridos? Então eu quero deixar esse convite. 43 99908 1994. É que aqui a live não aparece, mas para quem está na live, aparece aí, né? Já digitaram na live nos comentários. Deixe o seu nome, me chame no WhatsApp. Esse é meu WhatsApp particular, porque nós vamos abrir um outro grupo do relógio de 24 horas, tá? Pessoas sérias, pessoas honestas. Nós vamos ter no máximo 2 administradores nesse grupo, que é uma coisa muito séria, tá? Para ser só feitas as orações, o lembrete das orações. Então você coloque lá: Antônio, 0 horas a 30 minutos. Márcia, 30 minutos a 1 hora da manhã. E assim nós vamos na sequência, tá? Pode ocasionar muitas vezes as pessoas baterem os mesmos horários, não tem problema, porque quanto mais oração, melhor. Quanto mais pessoas orando, melhor. Estando 2 ou 3 reunidos, o Senhor já estará no nosso meio. Amém, queridos? E se prepare para viver milagres. Você tem coragem de olhar no olho da pessoa que está ao seu lado e falar para ela agora: se prepare agora para viver milagres. Se prepare agora para viver milagres. Você quer viver milagres? Você deseja viver milagres? Então você vai ler o Salmo 37 no verso 4.
Deus atende os desejos do coração do outro. E esse é o maior desejo de Deus para o teu coração, é que você viva os milagres que Ele tem preparado para a tua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar e apresentar esse desafio diante de Deus que Ele colocou no nosso coração hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Senhor do tempo. O tempo de Deus é Kairos. O Senhor é passado, presente e futuro. Então todo o tempo está nas tuas mãos. E o nosso tempo de vida terrena está nas tuas mãos. Tu és o nosso relógio. E nós não sabemos o dia nem a hora o qual esse relógio vai parar de bater. Mas enquanto isso, Senhor, enquanto o nosso coração bater, que ele bata na frequência do teu coração, bata na frequência que alegra a Deus e fortaleça a igreja. E uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem oração, não tem fortalecimento, não tem milagres, não tem poder. Portanto, Pai, nós apresentamos diante de Ti nesta data, hoje, dia 15 de janeiro do ano de 2023, no meio do caminho, no meio do primeiro mês do ano, no primeiro mês deste ano, já começamos o ano com o relógio de oração, até o nosso último dia de vida, nós vamos orar a Ti, porque Te serviremos até o nosso último respiro, até o último fôlego da vida, porque Tu és o Deus que dá vida e o Deus que tira a vida. Então eu lhe peço, Pai, envia as pessoas, aqueles que foram chamados, escolhidos, separados, santificados, para entrarem nesse relógio de oração. E que através deste relógio, através da oração incessante desta igreja, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que o Senhor venha a trazer novamente a fonte das maravilhas, para que aconteça, Senhor, o sobrenatural no natural, para que nós possamos viver assim como vivia a igreja primitiva, que partiam pão de casa em casa e tinham comunhão com Deus e com todos, viviam em paz e com paz em meio a todas as perseguições, porque sabiam que tanto morrer ou viver já era lucro, porque eles já estavam em Ti, já estavam salvos e guardados e selados com o Espírito Santo. Por isso, meu Deus, sela com Teu Espírito Santo, sela, a Deus, com a Tua caneta de ouro, dando a palavra final nesse relógio. E a partir de hoje, Pai, por onde passarmos, leprosos serão curados, enfermos serão curados, pessoas com vícios serão recuperados, serão libertos, serão tratados, pessoas com problemas físicos, emocionais e espirituais serão tratados, em nome de Jesus. E por onde nós passarmos, assim como o Senhor Jesus passava, demônios não suportarão, e as luzes invadirão as trevas, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós resplandece a glória do Senhor. E aonde nós entrarmos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós levaremos a luz, iluminaremos a outro, levantaremos os caídos, os prostrados, os oprimidos, tiraremos os aprisionados, Pai, de cárceres, Pai, em nome de Jesus. Então derrama da Tua unção sobre nós, unção essa que despedaça todo jugo e traz os frutos do Espírito Santo, traz autoridade para a igreja, do alto da nossa cabeça à planta dos pés. Que hoje seja um dia marco nas nossas vidas, Pai, um divisor de águas. Existirá o dia 15 de janeiro de 2023, e deste dia em diante, todas as sortes de milagres,
Todas as sortes de bênçãos seguirão todos aqueles que creem. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Que a igreja se coloque em pé. Nós vamos dar a bênção apostólica. Hoje o pastor falou demais, né? Tu está exercitando a tua fé, a tua paciência, teu domínio próprio. Tá bom? Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, e que Deus usem com sortes e mais sortes de milagres, de sinais, de maravilhas, que aonde vocês passarem, as portas estejam abertas, aonde vocês passarem, que muralhas caem por terra, aonde vocês passarem, vocês podem saltar por altos vales, por altos montes, porque o Senhor os fará passar a partir de hoje. Ligamos na terra porque o Senhor liga nos céus. Obrigado, Jesus, pela autoridade da igreja. Obrigado, obrigado, obrigado e amém. Vão em paz, irmãos.